Continuando aqui o nosso conteúdo sobre trabalho, consumo e lazer, ok? Trouxe aqui, gente, algumas concepções, ok? Do período moderno sobre a interpretação do homem, né? O que o homem é nesse momento de transformações econômicas, sociais, científicas, não é? Então eu trouxe aqui uma compreensão a partir ali do século XVIII, a partir ali um pouquinho do 17 para o 18 em diante, ok? Então eu trouxe algumas concepções que até hoje nós vamos encontrar na nossa contemporaneidade, ok? Então assim, gente, falou de trabalho, a mentalidade sobre o trabalho vai ter uma diferenciação por vários aspectos científicos, tecnológicos, enfim, mas nós vamos ver a teorização disso. Nós vamos ter aqui, gente, Francis Bacon, que ele vai ter uma frase que vai sintetizar muito bem esse caminhar moderno aí, científico, sobre inovações tecnológicas, sobre essa nova interpretação do mundo, ok? Que é o saber é poder. Essa frase dele é muito significativa. Eu preciso saber, né, sobre a natureza para mim poder dominar a natureza, cara. E eu preciso saber o quê? Né? Saber a ciência. Porque quanto mais eu souber sobre a natureza e formular a ciência, ou seja, leis, eu vou ter isso aqui, ó, poder. Eu vou poder dominar esse negócio, cara. Entendeu? Então, essa frase do Francis Bacon, desse empirista, porque Francis Bacon ele é empirista, ou seja, a verdade para ele vem das experimentações, vem das análises, vem das análises da experiência, ok? Então, o Francis Bacon ele acredita nisso. Quanto mais a gente dominar os elementos que existem na nossa natureza, melhor para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução tecnológica científica, entendeu? Então, quanto mais a gente saber, melhor, cara. Gente, outra coisa que é importante dizer aqui, além aí da questão do saber é poder, mas se complementando com essa frase do saber é poder, gente, é a metáfora da abelha que Francis Bacon vai fazer em relação aos próprios empiristas, ou seja, os homens do conhecimento que não geravam conhecimento, aos próprios racionalistas que só ficavam flutuando no mundo das ideias e na razão. E aí ele vai trazer uma opção, ele vai mostrar nessa metáfora o cientista que ele acha que nós, homens da ciência, devemos ser, né? Que são as abelhas. Então o que acontece? Ele faz uma comparação dos racionalistas, aliás, ele faz uma comparação dos empiristas, né? Por formigas, que são aqueles seres que vão na natureza e pegam aqueles recursos e levam para o formigueiro, usufruem da natureza e levam para dentro do formigueiro. Ele vai comparar os racionalistas com aranhas, né? As aranhas que vão buscar na sua essência ali, no seu instinto, enfim, na sua racionalidade, vamos dizer assim, na sua mente, o como fazer a teia de aranha, ou seja, aquilo que ninguém ensinou, que já vem programado nela, né? E depois nós vamos ter aí as abelhas, né? As abelhas que, segundo o Francis Bacon, são de fato o que nós devemos ser, que são aqueles homens que usam da natureza e produzem algo que não é mais da natureza, mas é algo que você produziu, que você criou, né? Então perceba que a abelha usa da sabedoria de pegar ali nas flores do campo, o recurso natural, levam para comer e dali produzem o seu mel, não é? Então perceba que Francis Bacon ele usa a abelha como essa metáfora. Vamos fazer assim, gente, vamos ler um trecho do livro de vocês também, que tem falando aí sobre a metáfora da abelha de Francis Bacon. Vamos lá. Os que se dedicam às ciências foram ou empíricos ou dogmáticos. Os empíricos, à maneira das formigas, acumulam e usam as provisões. Os racionalistas, à maneira das aranhas, de si mesmos extraem o que lhes servem para a teia. A abelha representa a posição intermediária. Recolhe a matéria-prima das flores, do jardim e do campo e com seus próprios recursos a transforma e digere. Entendeu? E aí logo depois, gente, nós temos aqui agora um racionalista, né, que é o René Descartes, tá? René Descartes tem aqui, ó, é aquela frasinha dele muito bonitinha, penso, logo existo. Mas também tem uma concepção muito interessante sobre o corpo-máquina, né, o homem-máquina em René Descartes, na questão do res cogitas e do res extensa, certo? Quer dizer o quê? Quer dizer simplesmente corpo extenso, a matéria, o corpo, entendeu? E res cogitas, né? Ou seja, a matéria racional, psicológica, certo? Então perceba que o ser humano é essa junção desses dois elementos, das coisas físicas e das coisas principalmente racionais. O res
Cógitas, ele domina, pelo menos é para ser, ele domina o resistência, né? Pela razão, pelo entendimento é que nós vamos desenvolver tecnologia, que nós vamos desenvolver aprendizagens, metodologias, avanços tecnológicos, enfim, é por aí. Então perceba que nós temos dois pontos de vistas diferentes, porém com o mesmo objetivo, né, que traçam aí um entendimento sobre a evolução humana, sobre a evolução tecnológica, sobre o comportamento desse homem, não é? Porque esses dois pensamentos aqui, por exemplo, o penso logo existe. Enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E notando que esta verdade, eu penso, logo existo, era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de a abalar. Julguei que podia aceitá-la sem escrúpulo como o primeiro princípio da filosofia que provocava. René Descartes, Discurso do Método. A gente levar isso para o trabalhador, irmão, no momento que eu penso que eu sou, que eu vejo que eu sou um ser humano também, no momento que eu reconheço que meus filhos têm valor, que a minha família tem valor, no momento que eu reconheço que eu preciso de mais, de um suporte maior, quando eu me coloco junto daquele outro indivíduo que enriquece as minhas custas ou coisa do tipo, eu vejo que eu sou alguma coisa, eu sou um elemento a mais, eu sou algo importante, eu não sou só uma engrenagem, eu vou além, entendeu? Então pronto, nós temos aqui, certo? E aí nós temos um outro cara que é considerado como um dos pais do liberalismo, do entendimento do liberalismo, né? Que é o John Locke, ok? E o John Locke vai dizer o quê? O trabalho do seu corpo e a obra de suas mãos são propriedade dele, ou seja, o trabalho do seu corpo, a obra que você faz, ou seja, o produto que você produz é por direito dele, seu, né? Que você produz. Aqui eu não estou falando do Marx não, cara. Eu estou falando do John Locke, entendeu? Antes que você diga, o marxista, mas não é o Marx, é o John Locke que fala isso. Vai estar no livro de vocês, olhe lá no livro de vocês. Embora a terra e todas as criaturas inferiores sejam comuns a todos os homens, cada homem tem propriedade em sua própria pessoa. A esta ninguém tem qualquer direito senão ele mesmo. O trabalho do seu corpo e a obra de suas mãos, pode dizer-se, são propriedade dele, desde que esse trabalho é propriedade exclusiva do trabalhador. Nenhum outro homem pode ter direito ao que se juntou, pelo menos quando houver bastante igualmente de boa qualidade em comum para terceiros. John Locke, segundo Tratado sobre o Governo. Ok? É um textinho assim um pouco maior, não é só essa frase não, né? É um texto um pouco maior, mas que fala disso, ou seja, da autonomia para o trabalhador nesse momento, cara. O trabalhador, ele não vai produzir simplesmente para um outro e o outro vai dar alguma coisa para ele se quiser. Não. Ele produziu, ele recebe. Ele produziu, ele tem direito de receber alguma coisa. Entendeu? Então aí, agora, logo depois aí da Revolução Francesa, não é nem isso, mas logo depois da mentalidade iluminista aparecendo, logo depois dos pensadores aparecendo e refletindo sobre a realidade do proletário, refletindo sobre o homem, refletindo sobre a riqueza, a pobreza, mas enfim, nós vamos ter várias obras nesse período que vai falar sobre esse tipo de exploração, sobre essa questão da autonomia, a questão da moeda, a questão dos bancos, a questão do Estado, né? Principalmente aí o Adam Smith, né? Que eu vou falar aqui com vocês em outro momento, certo? Então assim, nós vamos ter aí, ó, o trabalho é dele, ou seja, do homem, é direito natural desse homem. Uma coisa chamada contratualismo, gente, né? O John Locke aqui, ele é considerado como contratualista, certo? E uma das coisas que ele fala do contrato social é que ele existe para a manutenção dos direitos naturais dos indivíduos, ok? E o trabalho, para John Locke, é um direito natural do indivíduo. Ele receber ele produzir e ele receber pela produção dele, né? Então, assim, perceba que é do indivíduo, é de direito dele, certo? E nós temos aqui o odiado por uns e o amado por outros, ok? Temos o Karl Marx, né? E o Karl Marx, gente, ele vai ter uma obra muito extensa, principalmente sobre o trabalhador, entendeu? Sobre as relações de trabalho, de consumo, né? Muito, né? Aí o que acontece? Nós temos o Karl Marx aqui, ó. É pelo trabalho que o ser humano se confronta com as forças da natureza e ao mesmo tempo que as modifica, transforma a natureza e a si mesmo, ok? Então, abre aspas, antes de tudo,
O trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla a natureza. Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a natureza externa a ele e ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele desenvolve as potências nela adormecidas e sujeita o jogo de suas forças a seu próprio domínio. Não se trata aqui das primeiras formas instintivas animais de trabalho. Karl Marx, O Capital, Crítica da Economia Política. Então perceba que o trabalho tem esse caráter primordial, cara. Ele transforma o meio, a natureza, a sociedade e transforma o indivíduo também. O indivíduo ele é transformado também por isso, entendeu? Então perceba que nós temos essa compreensão, cara. Em Karl Marx, ele começa a olhar para o trabalhador e ele identifica aqui uma luta de classes, ok? Essa luta de classes entre burgueses, né, e proletariados, proletário, né? Proletário, cara. Ele vai ver que uma classe vai deter o poder de uma forma gigantesca e vão existir vários mecanismos para isso, ok? Para pegar esse trabalhador e condicionar esse trabalhador à mentalidade que o patrão quer, que o sistema quer, ok? É aqui que nós vamos identificar também nessa frase e depois no estudo do Karl Marx 2 pontos. A questão da ideologia, que vocês já viram comigo, e a questão da alienação, que vocês também já viram comigo. Que o trabalhador dentro da ideologia do patrão, ele acaba entrando em quê? Dentro de uma alienação, cara. Ele acaba sendo determinado, orientado pelo patrão e pelos mecanismos de dominação, ok? Então perceba que o indivíduo ele era alienado pela ideologia que o meio passava para ele, determinava, né, a sua vida, os seus direcionamentos, seus desejos, não é? Então perceba que mais na frente nós vamos ter uma escola chamada Escola de Frankfurt, que vai falar mais a fundo sobre esses mecanismos de dominação mais atuais, né, que encontram mecanismos que na própria época do Karl Marx não existiam, como por exemplo a televisão, né, como por exemplo os meios de comunicação que derivam aí nas redes sociais e tudo, né? Então perceba que a gente encontra muito isso, vai encontrar, não é? Beleza? Então é isso, galera. Falou!